23 tiros. Esse foi o número de disparos feitos por policiais contra um único carro em menos de 10 segundos. Uma sequência contínua, intensa, impossível de ignorar. E dentro desse carro, um empresário de 29 anos, voltando para casa depois de uma noite comum, com amigos, sem qualquer confirmação de confronto, sem prova concreta de arma e sem uma explicação clara que justifique o que aconteceu nos segundos seguintes. Um raio-x completo de uma abordagem que terminou em morte, com pontos que se conectam, e principalmente pontos que não fecham, e que levaram 2 policiais militares à prisão. Tudo isso reconstruído a partir de imagens reais das câmeras corporais que registraram cada segundo, desde o momento em que o carro entra na rua, até o instante em que tudo sai do controle. E é exatamente aqui que essa história começa. No local, na rua, no cenário, onde um carro comum, voltando para casa depois de uma noite comum, em menos de 10 segundos, vira alvo de mais de 20 disparos. Era madrugada na Pavuna, zona norte do Rio. O empresário Daniel Patrício Santos de Oliveira, de 29 anos, voltava de um pagode com 3 amigos, sem imaginar que aquele trajeto simples se tornaria o seu último. Ele era conhecido na região, dono de uma loja de eletrônicos, alguém que levava uma vida comum, sem histórico criminal divulgado. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais difícil de entender. Porque quando você olha o resultado, parece extremo. Mas quando olha o contexto, ele não encaixa. E é aqui que a história começa a ficar ainda mais estranha. As imagens das câmeras corporais mostram um detalhe que muda completamente a leitura desse caso. Os policiais já acompanhavam o veículo antes mesmo da abordagem. Ou seja, aquilo não começou ali. E isso levanta uma pergunta inevitável. Por que aquele carro? Segundo a investigação, esse acompanhamento aconteceu minutos antes dos disparos. E nas gravações, um dos policiais avisa que o veículo está se aproximando. Poucos segundos depois, a caminhonete entra na rua. E é nesse momento que tudo muda. Só que tem um problema. Não havia blitz montada, não havia bloqueio visível, e até agora não existe confirmação clara de que houve uma ordem de parada antes dos tiros. E quando você junta essas informações, a situação começa a sair do padrão. Nas imagens, um dos policiais avança a pé em direção ao veículo, se aproxima e começa a atirar. E não é um disparo isolado. Não é uma reação rápida. É uma sequência rápida, contínua, sem interrupção. Mais de 20 tiros em poucos segundos. E aqui surge a pergunta mais importante. Em que momento isso deixou de ser uma abordagem e passou a ser algo fora de controle? Dentro do carro, 3 pessoas sobrevivem. E o que aparece nas imagens depois dos disparos é desespero, confusão e incredulidade. Um deles grita: "Tiros." Olha a cara do menor ali, mano. Tenta entender, mas não encontra a resposta. Mas é aqui que tudo muda de verdade. A versão apresentada pelos policiais não bate completamente com o que aparece nas imagens. Um dos agentes afirma que o carro teria avançado contra a equipe. Mas esse movimento não aparece com clareza nos registros. E quando a imagem não confirma a versão, a história muda de direção. Porque agora não se trata apenas de entender o que aconteceu, mas de entender por que aconteceu daquela forma. E, principalmente, por que não parou. O primeiro disparo pode ser reação, mas os seguintes são decisão. E decisão se repete.
se mantém, e cada novo disparo reforça essa escolha. E até agora, essa sequência não foi explicada com clareza. A Corregedoria da Polícia Militar analisou as imagens e identificou indícios de homicídio doloso. 2 policiais foram presos em flagrante, as armas foram apreendidas e o caso passou a ser investigado também pela Polícia Civil. Agora tudo está sendo revisado. Cada segundo, cada movimento, porque a resposta pode estar em um detalhe. Mas existe outro ponto que pesa. O perfil da vítima, empresário, 29 anos, sem histórico criminal divulgado. E isso levanta outra dúvida. Houve erro, confusão de identidade ou uma decisão tomada rápido demais? Vai descer isso agora. E quanto mais você pensa nisso, mais difícil fica aceitar uma resposta simples. A família afirma que não houve reação, que não havia arma dentro do carro e que Daniel foi atingido por mais de 20 tiros. Mais de 20. Esse número permanece. Daniel deixa a esposa e uma filha de 4 anos. E uma pergunta que ainda não foi respondida. Como uma abordagem terminou assim? Agora a investigação tenta entender o que realmente aconteceu naquela madrugada. Se houve erro, excesso ou algo ainda não revelado. Mas existe um ponto que não muda: o número de disparos, mais de 20 tiros, e uma sequência de decisões que agora estão sendo analisadas. A polícia afirma que vai trabalhar para esclarecer todas as dúvidas, revisando cada imagem, cada detalhe. Enquanto isso, existe uma família esperando respostas, esperando entender por que alguém saiu de casa e não voltou. E até que essa resposta apareça, essa história continua aberta. Por quê? Se você quer acompanhar cada detalhe desse caso, entender o que está por trás dessas histórias, se inscreve no canal Zona de Risco e ativa as notificações. Porque aqui, você não vê só o que aconteceu, você entende o que ainda não foi explicado.